Hoje você vai aprender. Hoje nós vamos falar um pouco de história. Principalmente, eu quero fazer uma pergunta para você, camaleãozinho. Você acredita que você está no ano de 2023? Você tem plena certeza que você se encontra no ano de 2023? Será que o calendário que você utiliza, esse calendário gregoriano, esse calendário romano, essa observação das estrelas está correta? Será que você realmente se encontra no ano de 2023? Por que eu falo isso para você? Primeiro, que 24 horas no período medieval é diferente de 24 horas no período moderno. Se você pegar o ciclo do Sol no período medieval renascentista há 500 anos atrás, o Sol demorava mais tempo para fazer uma volta. Tanto é que você pega histórias antigas que às vezes você fica se perguntando, ou esse pessoal tem super velocidade, ou esse pessoal, deixa eu voltar aqui o foco, ou esse pessoal tem super velocidade, ou o tempo passava devagar na Europa. Na Europa não, no período renascentista. Por quê? Porque você tem cartas francesas onde se tinham monastérios, onde se tinham castelos, onde o povo, os burgueses, eles acordavam de noite, os caras estavam dormindo, acordavam de noite, preparavam um banquete. Pensa um pouco, a preparação de um banquete é uma coisa demorada ou é uma coisa fácil? Você pegar um frango e botar um frango, tá lá, meia-noite, você pegar um frango e você preparar ele, assar o frango para você poder comer, você vai gastar quanto tempo? No mínimo 1 hora, 1 hora e meia para você pegar um alimento, se tiver descongelado, claro, para você preparar para comer. Então os caras acordavam de noite, preparavam um banquete, comiam esse banquete, confraternizavam, usavam os banheiros. Depois, esse mesmo pessoal viajava longas distâncias, às vezes de um castelo para o outro, andando 30, 40 quilômetros, visitava os parentes, familiares, amigos, faziam relações de conversa, né? Depois, esse mesmo pessoal voltava para o castelo e ia dormir. E a noite ainda não tinha acabado. Ou seja, a percepção da noite era muito maior do que agora. E como é que isso é possível? Imagina você, um dia que dura 48 horas. Antes de eu mostrar essa imagem, esse compilado de imagens que eu tenho para mostrar para vocês, antes de eu mostrar esse compilado, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui, tá? Só para vocês poderem entender. Só para vocês poderem colocar na cabeça de vocês uma coisa interessante. Eu vou mostrar agora essa imagem aqui, ó. Isso aqui é o mapa dos navegantes. Não é um mapa fantasioso. Esse mapa, inclusive Urbano Monte, era um cartógrafo. Pedro Álvares Cabral escreveu sobre Urbano Monte. Foi na época de Marco Polo, Pedro Álvares Cabral. Ele escreveu sobre Urbano Monte e utilizou os mapas de Urbano Monte. O livro História de Colonização dos Portugueses no Brasil, que está no Senado brasileiro, se encontra no Senado às 7 chaves, tem imagens que mostram que Pedro Álvares Cabral encontrou alguns monstros vindo para o Brasil. Que o mapa, a navegação era diferente. Não é como agora. Agora é diferente. Agora você pega o mar, atravessa o oceano inteiro sozinho. Fica naquela escuridão, né? Às vezes tem peixe, tem tubarão, mas fica no oceano sozinho. Mas antigamente, ao que tudo se indica, não era assim. Então veja que na borda, eu já falei o formato da Terra, você tem que entender isso. Na borda aqui da Terra, há o tanto de continente que existiam. Platão, Sócrates e outros filósofos de sua época descreviam essas regiões como Atlantis, Atlântida. O povo da Ásia, eles chamavam isso do continente perdido de Mu. Então eles falavam sobre regiões que existiam na Terra, mas eram regiões encantadas. E por que eles chamavam de regiões encantadas?
Porque simplesmente as coisas eram muito estranhas nessa região. Você tinha seres que eram completamente híbridos, que viviam naquela região. Então foi-se conhecido como continente perdido de Mu, né, isso próximo da Ásia. Foi-se conhecido como Atlantis, Atlântida, né, pelos gregos. Então a coisa era diferente, ó. Inclusive com alguns animais diferentes que são, ó, dragões, acho que centauros. A coisa, centauros, deu aqui, ó, para vocês verem. A coisa era diferente, ó, monstros milenares. Então tudo isso aqui foi descrevido. Aí você imagina, o Urbano Monte desenhou um mapa de navegação que foi utilizado durante muito tempo, até mesmo por Pedro Álvares Cabral, um mapa que tem um dobro de continentes. O dobro de continentes. Aí eu faço uma pergunta. E o ciclo do Sol? O Sol, ao que tudo indica, ele era maior do que agora. Porque se o Sol for pequeno, igual é o nosso Sol, e você tentar pegar uma Terra que é o dobro do tamanho, simplesmente o Sol não vai dar não vai dar conta. Então presume-se que o Sol era mais intenso do que agora, mais intenso, e o Sol percorria uma longa distância. Então era comum um dia demorar 48 horas de agora. O tempo de agora não era o mesmo do passado. Ou seja, um dia no período medieval, um dia nos períodos antigos, não é o mesmo de agora. O ciclo do Sol ele é completamente diferente. Pois bem, se você pegar o formato, hoje o formato da Terra, esse é o formato da Terra. Inclusive é a logo da ONU, esse é o formato da Terra. E se você pegar o ciclo do Sol, ele está mais próximo do centro. E aí, ele aquece a Terra. E nós temos uma camada, uma crosta de gelo, que antigamente eram os continentes. Eu acredito que alguma coisa muito séria aconteceu a ponto do Criador congelar aqueles continentes. Tá? Congelar aqueles continentes. Então nós temos aqui um Sol que faz um percurso muito grande. E por que eu falo isso para vocês? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque se o dia tinha mais de 24 horas, então já é impossível de você computar a data verdadeira. Porque o calendário gregoriano, nós estamos utilizando 24 horas. O horário do Sol de agora. Mas se você computar o Sol antigamente, que demorava mais para fazer o percurso, e você somar com o de agora, dá problema. Porque você tem um Sol que pode demorar 2 dias para dar um ciclo, e o outro 1 dia. Então a data começa a se perder. Esse é um ponto que você deveria pensar. Um ponto principal. Então, já só nessa afirmação é impossível dizer que você está no ano de 2023. Agora, por erro e aproximação, fazendo um arredondamento, você começa a falar algumas coisas que parecem ter sentido. Só que aí entra uma coisa. Existiu uma civilização anterior à nossa, uma civilização que era muito mais desenvolvida. Eu já falei sobre essa civilização. Você pega o povo de Tartária, você tinha carros elétricos no ano de 1902. Carros elétricos que andavam 600 quilômetros com bateria elétrica. Carregado, os caras tinham uma tomada que pegava do chão e carregava o carro. Tinha uma frota. Inclusive tinha uma fábrica no Brasil, no ano de 1902, de carros elétricos. Tinham patinetes elétricos. Eles já dominavam a energia sem fio há muito tempo. Além da energia sem fio, os caras eles criaram a pistola a laser, espada a laser. Eles criaram um tipo de telefone que gera um holograma da pessoa. Eles estavam muito mais... Só que era uma vertente evolutiva que não era circuito. Hoje em dia, você tem um smartphone, você tem um notebook. Então você imagina que a vertente evolutiva hoje ela é baseada em eletrônico, eletrodos, ela é baseada na tecnologia, na microtecnologia. Antigamente não era assim, os caras não pensavam no micro.
Então o ramo tecnológico foi desenvolvido de forma diferente. Por isso que existe dieselpunk, steampunk, cyberpunk, porque são vertentes evolutivas diferentes. São vertentes evolutivas. E aí eu falo para você por quê? Porque existe uma civilização que era muito mais precursora do que a China, muito mais precursora do que a Rússia, e uma civilização que dominou a Europa inteira, chamada Tartária, onde você encontra desde do muro da China, requisitos de Tartária, até lá em Portugal. Então você vê um domínio absoluto na Europa de uma civilização chamada Tartária. E nessa civilização, claro, tinham seres humanos imensos, numa estatura muito grande, mas eu queria trazer para vocês o seguinte: será que nós estamos no ano de 2023? Por quê? Porque muitas pessoas olham para os monumentos antigos e vê lá escrito 1643. Aí fala, pô, então é o ano de 1643. Só que, na verdade, se você começar a analisar, se você começar a ver aqui, não é bem o número 1. Não é bem o número 1. É uma letra. E aí entra uma coisa. Porque o povo de Tartária também começou a contar o calendário após, claro, a ressurreição de Cristo. Ó. Após o nascimento de Cristo, tá? Peço perdão, o nascimento de Cristo, o povo começou a fazer um calendário, mais ou menos um calendário cristão. Até porque a Europa, né, após o ano de... Vou falar o ano que nós conhecemos. Após o ano que Cristo foi crucificado, ressuscitou, tá? O que aconteceu? Houve uma inversão magnética naquele momento. Isso é descrito até na Bíblia. Mas o que mais importante de tudo é o seguinte: o apóstolo Paulo, ele pregou em Roma e ele difundiu o cristianismo em Roma. E Roma era o centro do mundo. Então passou-se alguns anos, passou-se 20, 30 anos, a Europa inteira já se falava de Cristo. Porque quanto mais Nero, mais Constantino perseguiam os cristãos, mais essa fé crescia. Os caras chegaram ao consenso de ter que misturar a fé deles com a nossa. Então o que acontece? Os caras já se adotaram padrões cristãos. Inclusive contar a data baseada no nascimento de Jesus. Então aqui não é um, mas sim aqui é uma letra, que pode representar a letra I. Porque no passado não existia a letra J. A letra J é uma letra nova. Então, quando se falava de Jesus, você usava o I prolongado. A letra Y, ela foi inventada em 50. O pessoal adora falar Yeshua, Yahusha, Yahoo. O pessoal enche a boca assim, ó. Esse é meu Deus. Mas lembra que a letra Y foi inventada há 50 anos, cara. O Y, a letra mais recente do calendário alfabético é a letra Y. É a mais recente. Aí um monte de gente coloca cartaz de Yeshua. Os caras não sabem nem o que estão falando. A letra mais recente do calendário é a letra Y. Aí depois da letra Y, a outra letra recente é o J. Por isso, quando se escreve Jesus, se escrevia com 2 Is. É o som do I prolongado. Jesus. E esse som Jesus prolongado é um som ajotado. Jesus. E aí acabou virando a letra J por formalidade. Mas é um som, é um som prolongado. Se eu pegar aqui, ó, placa de crucificação de Jesus Cristo. Deixa eu ver se vai aparecer, se os caras vão colocar aqui a coisa correta, né? Porque hoje em dia você não pode confiar mais. Eu vou pegar essa imagem aqui e vou aumentar para vocês poderem ver, ó. Para vocês poderem ver mais ou menos aqui, ó. Ó, aqui nós temos o hebraico, ok? Nós temos o grego e nós temos aqui, ó, deixa eu redar aqui. E nós temos aqui o latim. O latim é uma língua antiga. É uma língua antiga que se originou na Itália. É uma das línguas mais antigas do mundo, é o latim. E o hebraico não é uma língua tão nova assim, não. Sabe quantas reformas o hebraico já sofreu?
nos últimos milênios aí, os caras, só de reforma ortográfica, que se tem conhecimento do hebraico, umas 4 ou 5 reformas de mudar completamente o idioma. Então, assim, o que acontece? Quando Jesus Cristo foi crucificado, quem estava no comando de Israel era o general Pompeu, que era um romano, que não tinha nada a ver com cristianismo, nada a ver com judaísmo, não era judeu, os romanos não são judeus, ok? Ou, inclusive, esse povo foi conquistado. E aí, basicamente era o general Pompeu. E aí, no ato de crucificação de Jesus Cristo, foi-se colocado os idiomas para as pessoas poderem ler, inclusive o grego, que era comum naquela época, e o latim. Então perceba-se que não tem a letra Y e não tem a letra J, porque não existiam naquela época. Então ficou o quê? A letra I. Então ficou Iesus. E outra coisa, a letra U também não existia. Não existia a letra U. Então se utilizava o V no lugar do U. Por isso que ficou Iesvus. Ficou uma coisa. Eu estou pronunciando aqui aquilo que eu acredito. Mas o som correto é Jesus. Então ficou Iesus, na verdade é Jesus, e de forma formal, Jesus, ok? E esse é o nome. Então o V é o som do U no passado. E aí depois foi se criando coisa. E aí você tem aqui algumas letras, ok, no grego. Aí veio o Google Tradutor, um bando de satanista que se emboca numa ilha, fica enrabando criancinha, decidiu alterar o idioma grego para que, quando você digitar Jesus em grego, seja uma tradução ou seja porco. Ou seja, se você pegar o Google Tradutor e colocar o nome de Jesus em grego, vai estar escrito ou seja porco, porque é um bando de velhinho que enraba criança numa ilha, faz sacrifício humano, decidiu alterar as coisas. Aí você pega o grego antigo e você procura as referências do grego antigo. Por exemplo, a palavra deuses. Se você procurar a palavra deuses no grego antigo, você vai perceber que ela tem exatamente a mesma semelhança de Jesus. Ou seja, o nome de Jesus em grego verdadeiramente é eu sou. Eu sou. O nome de Jesus em latim verdadeiramente é eu sou. Com referências de José, claro, mas é eu sou. Inclusive, Jesus, né, o nome dele é eu sou, em hebraico. Incomodava os rabinos por conta disso, porque era o nome eu sou. Depois eu vou falar um pouco mais sobre esse assunto, mas vamos voltar aqui ao assunto. Vamos voltar àquela imagem para a gente começar agora a tentar entender esse contexto, para tentar entender esse contexto aqui, tá? Olha só, isso aqui são alguns lugares mostrando o ano DCCXC, que ó, é o ano 1000, tá vendo? São coisas, ó. Aqui, ó, é o ano de 890 e não 1890. Como nos foi contado, tá? Ó, aqui não é 1735, é I735. E de onde que vem esse I? De Jesus. Porque não tinha letra J, não tinha o Y, então vinha o quê? O I. Era a referência de Jesus. Então ó, é o ano 735 após Jesus Cristo. Aí depois, em alguns monumentos, começou-se a desenvolver a letra J, aí veio a letra J, J574. Ó, tá vendo? I759. Ou seja, é aquilo que a gente está falando. Depois começou a se desenvolver. Então não é o ano de 1648, mas sim 648. Aí eu te faço uma pergunta. Ó, pegando as referências aqui as referências de Tartária, tá? Tá vendo aqui, ó? J499. Se o povo de Tartária marcava como um ano de 499 após Cristo, você pega a referência de hoje, nós vivíamos 200 anos depois de Tartária. Ou seja,
Se nós contabilizarmos o calendário de Tartária, o calendário que esses caras utilizavam, nós chegaríamos no ano de 1200. Então, em vez de a gente falar assim, pô, estamos no ano de 2023, a gente está no ano de 1200. Tá entendendo? Então, pelo calendário de Tartária, a gente estaria mais ou menos no ano de 1200 após o nascimento de Jesus Cristo. Mas é claro que eles vão esconder a data para vocês. E por que o diabo quer tanto esconder a data para vocês? Porque existem algumas profecias bíblicas, como os 33 jubileus, acho que é 33 jubileus, como as profecias em livros apócrifos do ano 6000. Então, praticamente, o pessoal fica nessa. E aí entra uma coisa que eu preciso dizer. Não dá para você saber, em hipótese nenhuma, em qual ano você está. Não tem como saber. Não tem como você afirmar, pô, eu estou no ano de 1600, não sei o quê. Não tem como. Então, se você não consegue descrever, aí eu te falo, cadê aqueles 1000 anos para trás? Nunca existiram. Então, o pessoal fala que não existiu a Idade Média. Existe um consenso naqueles que são estudiosos que não existiu a Idade Média. Assim, a Idade Média em si existiu, mas não da maneira que nos disseram. Ah, um reino contra um reino, e demorou 1000 anos. Não. Porque logo depois, após a morte e ressurreição, logo depois do nascimento de Jesus Cristo, começou o calendário. E aí o que aconteceu? Passou-se um período e já estava em Tartária. E depois foi a gente. Então não é tão longe assim como se imagina. Agora, você precisa colocar em consideração que o mapa do mundo era diferente dos dias de hoje. Não tinha se ocorrido Quando Cristo morreu, quando Jesus Cristo foi crucificado, aconteceu a primeira inversão magnética. A primeira inversão magnética conhecida pelo povo judeu. Jesus Cristo faleceu, ocorreu a primeira inversão magnética, os mortos foram ressuscitados. A Bíblia fala isso, posso pegar o versículo aqui e a gente falar sobre isso. E depois disso, aí começou um calendário. E aí você imagina. E assim, nós estamos numa agenda, e eu sempre falei sobre isso, nós não somos a última civilização. Vai haver algum reset, vai se criar uma nova civilização, vai se criar um novo calendário e vai continuar. Quero pegar e mostrar para vocês que nós não somos o último. E as pessoas acham que é, mas não é. Eu quero mostrar porque as pessoas acham que vai ficar. Melhor do que eu pegar a Bíblia aqui e ficar procurando, eu vou mostrar para vocês, ó. Deixa eu ver se vai encontrar aqui, tá vendo? Ó, o céu se abriu, Jesus, Bíblia. Vamos ver se vai. Deixa eu ver se vai aparecer. Hoje em dia, foi batizado, o céu se abriu, crucificação. Deixa eu ver. Deixa pra lá. A verdade é o seguinte, pessoal. O Google ele já está ocultando a verdade das pessoas. Infelizmente. A gente procura a verdade no Google, não aparece. Eu quero pegar Marcos aqui, só para poder mostrar para vocês. Por quê? Porque em Marcos, ó, ele tem a questão da crucificação de Jesus e mostra muito bem o que aconteceu no ato de crucificação de Jesus. Só para vocês poderem entender. Deixa eu pegar aqui Marcos. Ele fala muito bem sobre esse assunto, ó. Deixa eu ver. Jesus é traído e preso. Ok, nós estamos próximos. Né? Acaso estou liderando uma rebelião? Não. Jesus impressiona Pilatos. Jesus é humilhado pelos soldados. Jesus branda a sua morte. Né? E aqui é falado. Deixa eu ver. Então, um deles ocorreu, socou uma esponja. Aqui, ó. Olha só. Eu não sei se a Bíblia de vocês vai ter essa versão. Essa Bíblia é uma Bíblia antiga, pessoal. Chama Bíblia King James antiga.
ok? Essa Bíblia aqui não deixa dar espaço para erro, ó. A gente pega aqui, ó, Marcos, capítulo 15, ok? Versículo 38. Então, o véu do lugar santíssimo rasgou-se em duas partes, do alto e baixo. O que é o véu do lugar santíssimo? O céu se rasgou, o céu se abriu. E quanto centurião que estava bem em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu a maneira como expirou e exclamou: verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Por quê? Porque acabou vendo o céu. Algumas mulheres acompanhavam tudo de longe, entre eles e Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem de José. Deixa eu ver aqui, muitas outras mulheres, de igual modo, sepultamento. Marcos não fala muito, mas tem outros aqui que vão falar. Eu falo isso para você porque você tem que começar a procurar. Aí tu procura aqui, tu vê aqui, ó, nitidamente a inversão magnética. Começou uma chuva forte. Deixa eu pegar Mateus aqui, que Mateus é um pouco mais. Pilato lava as mãos, ó, Mateus. Depois, a morte de Jesus, a crucificação do rei. Assim que saíram, encontraram um homem na cidade de Cirene, chamado Simão, e obrigaram a carregar a cruz. Correu, mas deixa eu ver. Aqui, ó. Mateus capítulo 27, versículo 50, ó. Olha só. Então Jesus exclamou uma vez em alta voz e entregou o seu espírito. No mesmo instante, o véu do santuário se rasgou em duas partes. O que é o véu do santuário? O céu se rasgou, né, do alto e baixo. A terra estremeceu e fenderam-se as rochas. Começou a ter terremotos, o céu se abriu, começou a inversão naquela hora. E olha só o que aconteceu. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. Então você imagina, o céu se abre, começa uma inversão magnética, começa a terremotos, começa a fender o chão, começa a dar rachaduras no chão. Onde você resguardava os santos, os sepulcros foram abertos e começou a ressuscitar os santos, tá? Olha só. E depois as sepulturas, logo após a ressurreição de Jesus. E deixando as sepulturas, entraram na cidade santa. Então você podia ver a cidade santa no céu. E apareceram para muitas pessoas. E aconteceu, aí fala, que o centurião que vigiava Jesus dizia: este é verdadeiramente o Filho de Deus. Então, assim, olha só, duas testemunhas contando a mesma história. Né? Contando a mesma história. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte: houve uma inversão no ato de crucificação de Jesus, e depois nós tivemos um mapa de Marco Polo. E quem não garante que o mapa de Marco Polo esteja 200 anos atrás, ao invés de 500 anos atrás? Em vez de ser o ano de 1500, o mapa de Marco Polo, não, Urbano Monte. Em vez de ser do ano de 1500, pode ser J500 alguma coisa. Ou seja, uma grande inversão magnética ocorreu há mais ou menos aí uns 500 anos atrás. Ou seja, 500 anos atrás, deixa eu ver, é mais ou menos 500 anos atrás, né? Ou seja, pode ser que agora ocorra uma próxima inversão, mas de fato não sabemos. Então, eu trago essas notícias para você, para que você faça uma reflexão. Por quê? Porque pode ser que nós não estamos no ano de 2023. Pode ser que nós estamos? Pode ser que nós estamos. Mas pode ser que nós não estamos também. Então você tem que colocar isso na sua cabeça. Porque eu estou cansado de ver pastor falando: o mundo vai acabar, os sinais dos fins chegaram, agora vai vir a... Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Nós nem sabemos em que ano estamos, que dirá o fim dos tempos. Então tem que tomar muito cuidado com aquilo que se é falado. Muito cuidado. Tá? Então, assim, a gente tem que fazer o que é nosso. Nós, todos os dias, a gente tem que ser um dia em conformidade com o Criador, como se você fosse morar com Ele naquele dia. Então, assim, não tem essa história, entendeu? Então, quando você pensar, esse período, nós estamos no ano de 2020, pode ser que não seja esse ano, tá? Então, fica aí uma reflexão para você meditar na palavra, para você estudar um pouco, tá?
Mas, de fato, o ano que nós estamos é um ano desconhecido. É um ano desconhecido, que pode não representar, não representar esse ano que todo mundo acredita, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Roberto Volts, fique na paz.